Oi, pessoal, tudo bem aí? Hoje nós vamos falar sobre a primeira aula da disciplina Fundamentos da Clínica Infantil. Como eu tinha falado para vocês, o melhor nome para a gente trabalhar, esse assunto seria o Fundamentos da Clínica com Crianças. E a gente vai falar um pouco nessa aula o porquê isso acontece. Sempre pensando o seguinte: a clínica voltada para crianças, ou seja, o tratamento psicológico voltado para crianças, ele tem algumas especificidades. E nem sempre se reconheceu que era possível você trabalhar com os comportamentos que a criança estava trazendo, a fim de você facilitar que essa criança pudesse se expandir em termos de sentimentos, de habilidades e capacidades emocionais, inclusive desenvolvimento de inteligência emocional, né? Que pudesse ajudar a criança a enfrentar os perigos do dia a dia. Então, o que a gente vai falar hoje, né, na aula vai ser bastante interessante para a gente poder contextualizar sobre essa volta, né, esse retorno do olhar dos principais teóricos para poder pensar que é possível uma psicoterapia com crianças, tá? Sempre pensando o seguinte, que a infância ela é um período relativamente novo de consideração na psicologia do desenvolvimento, porque a infância ela traz um certo enigma que a gente vai falar um pouquinho nessas aulas, né? Que na verdade distancia-se muito da fase adulta, então por isso tem uma tendência maior, né, dos seres humanos na evolução da ciência de prestar atenção mais no que está mais presente, então mais na vida adulta, mais na organização da vida, e a infância ficando um pouquinho à margem. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? O título dessa aula é Contribuições de Freud e Klein sobre a Infância, porque a gente vai pensar um pouco no contexto histórico e social que se deu essa descoberta, entre aspas, da infância, ou invenção da infância, se você preferir chamar assim, porque é a partir daí, desses teóricos da psicologia, sobretudo Freud, que começa a observar as crianças, começa a propor que existe um mundo infantil e esse mundo infantil ainda existe no adulto, ele continua coexistindo com o adulto, né? E esse mundo infantil precisa ser olhado. A Melanie Klein, como uma pós-freudiana, né, fundadora da Escola Inglesa de Psicanálise, ela começa a pensar que, além do que o Freud estava trazendo, de que é importante a gente observar a infância, é possível que a gente possa tratar as crianças. E aí ela foi propondo algumas técnicas que a gente vai, ao longo do semestre, falando um pouco melhor sobre ela, tá? Sobre a teoria da Melanie Klein e sobre a teoria e a técnica com crianças. Então, vamos começar falando um pouco sobre o que a gente tem de novidade para a gente poder contextualizar a questão da infância. Vamos lá. Então, começando a falar sobre a infância, a gente vai passar para o primeiro tópico. Então, vamos pensar do ponto de vista histórico como esse conceito de infância foi sendo visto para que a gente possa chegar até os dias de hoje e compreender como é que é possível, né, propor um tratamento, propor uma clínica com crianças. Então a gente observa aqui, né, que tem um entendimento da infância como um período diferente da fase adulta, né, uma diferenciação importante a ser considerada nessa transição do século XVII para o século XVIII. Ou seja, só na era moderna que se reconhece a infância como um período específico e especial para ser considerado como algo a se observar. Note uma questão importante, que durante esse período tem uma evolução muito grande às ciências, e a ciência ela não está mais tão atrelada, né? Ela vai se distanciando de um pensamento religioso, de um pensamento teocêntrico. Então, na passagem, né, com o Renascimento, nessa passagem da Idade Média para a Era Moderna, a partir do Renascimento, se começam a surgir alguns pensamentos que facilitam o pensamento do ser humano como o centro
da existência. Então, a mudança do pensamento teocêntrico para o antropocêntrico permite que se evolua na ciência, na filosofia, né, e na medicina, tudo voltado mais para o ser humano como um sujeito principal na existência humana, na existência da Terra, né? Sendo assim, se começa a pensar em formas de se proteger a infância como algo importante a se fazer se quer ter bons adultos. Então você tem que proteger essa fase, né? Você tem que olhar para essa fase, estudar essa fase para saber como um sujeito chega desde ele nascer até, né, ser concebido, no caso, né, até ele nascer e até ele chegar na fase adulta. Então, como é que se dá esse percurso? E é aí que começa a se pensar sobre a infância especificamente. Infância vem do latim enfant, né, que em francês a gente consegue ter uma ideia melhor, que significa sem nome. Então, o enfant, ou seja, o infant, ele é um sujeito que não tem nome, ele não tem palavra, ele não consegue falar. Então, infância vem de um período, então a palavra infância, né, vem de um período que significa sem nome. Então, aquele sujeito que ainda não consegue dar nome para as coisas. Como é que ele vai construir o nome para as coisas? A partir da interação com as outras pessoas do ambiente. E a gente vê que a partir do século XVIII, a infância começa a ser entendida como um período necessário de aprendizado. Então começa a se pensar que é na infância que a gente consegue trazer todas as capacidades, que a gente consegue desenvolver a base do que vai ser esse adulto. Então, a criança, é importante, né, observar que ela é um aprendiz do que está se fornecendo no ambiente externo. Então, sendo assim, ele vai adquirir recursos e capacidades e habilidades para que ele possa se adaptar a esse mundo e se adaptar, inclusive, ao grupo social que ele faz parte. Então, a criança acaba sendo como um aprendiz de um adulto, e para isso é importante que se observe como você está treinando os seus aprendizes, né? Como essa sociedade está criando esses aprendizes e de que forma está fazendo isso. Então, a criança surge como um ser a ser observado, pois é o futuro da humanidade. Sendo assim, a gente já andou discutindo, né? É só uma retomada do que a gente discutiu lá em Psicologia do Desenvolvimento há alguns anos atrás, que as escolas começam a ser fora de casa a partir do século XVIII, porque começa a se pensar em políticas públicas voltadas à educação da criança, a uma forma de não só você domesticar, né, e disciplinar, mas também de você moldar como vai ser esse comportamento dessas crianças e de que forma, né, e que adultos você vai querer ter no seu futuro. Então, como você vai fazer isso, né? Estou pensando aqui, você como líder social, líder de um país, líder de uma cultura, você tem que pensar na infância como um futuro da humanidade. E aí, nessas políticas públicas, se começa a pensar numa educação mais uniformizada, né, com um currículo mais voltado, uma construção de um currículo mais voltado para experiências e capacidades e desenvolvimento de habilidades que são necessárias para que esse sujeito seja um bom sujeito naquela cultura específica. E aí, a criança também começa a ganhar um papel super importante dentro da família, porque ela acaba tendo que ser cuidada por essa família e por isso, sendo assim, cabe, né, ao Estado fornecer a educação, fornecer políticas possíveis para que se proteja essa infância e que se molde essa criança para o que se espera que se tenha como adulto, mas também dentro de casa que os pais cuidem dessa criança para que ela, primeiro, seja bem alimentada, né, tenha condição
de se tornar um bom adulto. Então começa a surgir uma grande responsabilização dos pais à medida que a criança virou tarefa da construção da família. A gente já tinha discutido, quem lembrar das aulas lá de psicologia do desenvolvimento, quando a gente falou sobre o histórico da infância, a gente já tinha discutido um pouco sobre essa transformação, essa passagem, né, do século XVI para o XVII, do século XVII para o XVIII, que são essas transformações da era moderna e que começam a transformar também os papéis sociais. Então, e principalmente a partir da Revolução Francesa, que se começam a se pensar sobre as transformações sociais e o papel social que cada um vai desempenhar. E cabe aí também um papel de criança, mas a criança não como um papel atuante, como a gente vê nos dias de hoje. A criança, nos dias de hoje, ela até direciona o caminho da família, né? Muitas vezes os pais deixam de fazer determinadas coisas porque a criança não quer, ou fazem determinada coisa porque a criança quer aquilo especificamente. Tem uma tendência atualmente a colocar a infância como, muitas vezes, né, em muitas culturas, sobretudo na nossa, brasileira, uma tendência a colocar a infância como o centro de tudo. Nem sempre foi assim. O que a gente está falando aqui é que a partir, né, do século XVIII se começa a pensar na infância, mas a criança ainda como um enfant, como aquele que não tem nome, mas que é função da família em seu papel social e seu papel na vida privada, orientar essa criança do ponto de vista moral e religioso. Então, é tarefa da escola começar a trazer, a construir as habilidades, trazer conteúdos e transmitir esses conteúdos e criar a melhor forma de aprendizagem para que essa criança adquira habilidades, para que ela se adapte ao mundo social e seja um sujeito que vai entrar no setor produtivo, vai produzir cultura, vai produzir riqueza, vai produzir força, vai produzir inteligência para aquela sociedade, e também da família que vai orientar essa criança no caminho certo. Então, as crianças começam a ser educadas fora de casa e a criança começa a desempenhar um papel importante na família. Isso, sobretudo, a partir do século XVIII e a partir da Revolução Francesa, tá? Que se começa a mudar os papéis sociais. Inclusive, a gente vê os papéis sociais de homem, de mulher, da vida privada, da vida pública, uma organização sobre regras dessa existência. Um outro item aqui que eu coloquei, né, foi que durante essa época, a partir do século XVIII, a gente tem uma ideia da infância ser exatamente esse período do aprendiz. E por ele ser um período em que a criança é um aprendiz, é um período também de inocência. Então, vem de uma herança religiosa que, se vocês forem ver, né, os anjos são retratados como crianças. E a criança com uma ideia de não sexualidade, a criança como uma ideia baseada na filosofia grega, né, de ser uma tábula rasa. Então, como ela era uma tábula rasa, ela não tinha capacidade de viver sexualidade, viver uma situação mais de agressividade. Ela não tinha repertório nenhum ainda de aprendizado, porque era uma tábula rasa. Então, sendo assim, é um período de muita inocência. Então, a infância, até os dias de hoje, a gente ainda vê resquícios disso, né? Mas vão surgir alguns autores, e a gente vai falar um pouco de Freud, que começa a estudar de uma forma a trazer para a sociedade que não é bem assim, que a criança já traz consigo algumas capacidades para alguns direcionamentos da forma como ela vai agir, da forma como ela vai pensar, da forma como ela vai perceber o mundo. Mas, sobretudo, a gente vê, né, ainda nessa ideia de Idade Média passando para a Idade Moderna, um pensamento da criança como inocente. Durante a Idade Moderna, que a gente
pode pensar, né, que acontece por volta do século XVII até a metade mais ou menos do século XX, a gente tem ainda bastante consideração da criança sendo um ser bem inocente. Então essa inocência vai se modificando e com os estudos de psicanálise isso vai mudando. Porém, ainda assim a gente vê que são recentes esses pensamentos de que a criança é extremamente inocente, ela não sabe nada e por isso ela não tem a capacidade ainda de discernir sobre as coisas. Isso é fato, ela não tem a capacidade de discernir. Porém, o que vai se observando é que ela não é totalmente inocente. Mas a gente já vai chegar lá para falar sobre isso. O pensamento sobre a criança ser inocente, a infância ser um período de inocência e até muito idealizado, né? Porque os adultos, quanto mais você vai chegando na fase adulta, mais você vai tentando idealizar, né? Vai ficando de uma forma muito revestida de fantasias e idealizações e de resquícios de sentimentos e de pensamentos do que aconteceu, porque você não está mais vivendo naquela época, que vai se revestindo de fato de uma ideia de que a criança era um ser inocente e que ele perdeu a inocência quando se tornou um adulto. Então esse pensamento continuou até o início do século XX, como eu falo para vocês, com a proposição da sexualidade infantil e os aspectos primitivos da psique. Quem trouxe isso foi inicialmente o Freud, que começou a pensar que, peraí, vamos observar, né? A criança, ela não é totalmente inocente, ela já traz consigo, essa é a base da teoria psicodinâmica, né? O sujeito traz consigo algumas características. Se você for estudar, você pode chamar de genética, né? Estudando da base das ciências médicas e neurociências. Então, a criança traz algumas características consigo que são consideradas genéticas e vai reagindo e agindo sobre aquilo que ela vai percebendo que é o ambiente. Então ela não nasce completamente em branco, como uma tábula rasa. Ela nasce com algumas propensões e o ambiente vai ajudando ela a moldar e compreender e inclusive ganhar palavras e deixar de ser um enfant, deixar de ser uma criança. Um infantil, né? Um infante, como se dizia antigamente. Então a gente vai ver os aspectos primitivos da psique sendo colocados como algo bem importante. A infância, como sendo o berço da neurose, como a proposição de Freud, vai levar a gente a pensar que vão existir conflitos que se iniciam exatamente nessa fase e são carregados até a vida adulta. Então, o paradigma do entendimento de Freud é um paradigma de indícios. Então o Freud ele foi observando, né, como se fosse um detetive, observando desde quando ele começou a autoanálise, quando ele observou os pacientes dele, ele foi observando como esses sujeitos tinham algumas características de infância e algumas características infantis, algumas características não adultas, né, medos infantis, como eu falei aqui da neurose. Então não só medos infantis, mas sentimentos muito infantis e regredidos. Então, já que é possível regredir, é possível a gente observar que deve ter algum sentimento que ficou ali daquela etapa anterior e que não foi propriamente resolvido ou que está retornando agora. Então, a infância é o berço da neurose, é a origem de todos os nossos conflitos, que, para a teoria freudiana, o conflito essencial é o conflito neurótico, né? Existem outros tipos de conflitos psicóticos, né, que vão ser pensados depois. A gente não vai entrar nisso, só vamos pensar aqui que qual foi o indício que o Freud percebeu de que a vida infantil é diferente da vida da criança. Que todos nós temos um mundo infantil que não sai da gente. A gente sai da infância, mas a infância não sai da gente, porque ela pode retornar a qualquer momento. Pelos indícios das doenças mentais. Então, ele foi percebendo o quão regredidas as pessoas ficavam quando elas demonstravam as suas doenças mentais. No início da teoria, quando ele foi começando a observar, ele percebeu, né, a partir da autoanálise dele, através dos pacientes, ele começou a acreditar que as crianças eram seduzidas pelos adultos
E essa sedução fazia com que criasse um trauma, e esse trauma fazia com que essa criança não pudesse falar sobre isso, sendo assim, ela cresceria um adulto, entre aspas, traumatizado. E esse trauma que a criança carrega poderia se tornar uma neurose depois mais para frente. Então aí ele percebeu que se tratavam de fantasias e não propriamente de um trauma e que todas as crianças eram traumatizadas em suas infâncias. O fato é que nem todas as crianças são altamente traumatizadas ou, né, o nível de trauma ele vai depender da história de vida da criança e de como ela recebeu aquela informação. Então, como você foi vivendo a sua história de vida foi fazendo com que você fosse construindo um repertório sobre como você é, o que você é, quem você é, que lugar você faz parte, quem é a sua família. Então isso foi ajudando, Freud percebendo isso, foi ajudando ele a também construir uma ideia, como eu já falei para vocês, psicodinâmica, de interação entre o sujeito e o ambiente. Então, sendo assim, dentro do nosso mundo mental infantil cabem fantasias e cabem também sentimentos, né, traumáticos, que podem se tornar mais situações traumáticas, que podem se tornar mais graves ou menos graves de acordo com a forma como o sujeito interpreta. Isso dá origem à ideia de fantasia, angústia de separação, castração e complexo de Édipo. Não precisa decorar isso, porque eu não vou, não vou entrar em detalhes propriamente, porque aqui não é uma aula só de psicanálise, a gente vai trabalhar como um todo, mas é uma ideia de que o fantasma da infância permanece. Então, as fantasias infantis permanecem na cabeça do adulto. Isso foi uma grande descoberta, essa foi uma grande invenção, se você preferir chamar assim, porque fez com que daí em diante se começasse a observar a infância de uma forma diferente. Então, não dá pra gente deixar a criança viver qualquer coisa e falar, depois ela esquece. É criança, tá vendo, nem tá percebendo, não sabe de nada. Né? Então, isso mostra que vai ficando registrado as experiências. Então, essas percepções de Freud, essas descobertas de Freud foi facilitando com que a ciência percebesse que vão ficando traços naquela criança a partir das experiências que ela sentiu viver, que ela percebeu que ela viveu. É aí que vai surgir também a angústia de separação, como eu já falei para vocês, o sentimento de castração e a entrada no complexo de Édipo. Só rapidinho, por que eu coloquei esses itens? É que a angústia de separação, a castração e o complexo de Édipo e a fantasia também são situações que são sempre vividas com o outro. Então, mais uma descoberta aí sobre a infância, que para que os sentimentos infantis sejam experienciados, registrados e fiquem ali da forma como a criança vai conseguir dar conta disso, de explicar o seu mundo, vai depender de como ela vive com o outro. Então, as nossas experiências são sempre vividas com um outro, tá? Continuando aqui, a gente tem que tem-se uma confusão entre a criança e o infantil. Como eu já falei para vocês, né, no início da aula passada, que se acreditava que a criança e o infantil eram a mesma coisa. Então, quando se começa a perceber que, peraí, tem um período que as coisas são registradas, e como elas são registradas, como essas experiências são registradas, e elas vão influenciar na vida adulta. Quando se percebe isso, começa a se pensar o seguinte, peraí, então vamos pensar que existe o mundo infantil e o mundo da criança. Geralmente, na infância, isso se conflui. Porém, na vida adulta, o adulto é cronologicamente adulto, pode ser adulto para muitas coisas, mas pode ser muito infantil para muitas outras coisas, né? Sobretudo do ponto de vista emocional. Você já deve ter visto
pessoas que são muito bem-sucedidas, né, parecem muito racionais e elas conseguem ter pensamentos bem racionais, porém, quando elas são levadas ao emocional, elas tendem a ser muito infantis, na verdade, né? Tratam as situações com muita infantilidade, com pouca tolerância à frustração, né? Com uma tendência a achar que está sempre sendo rejeitado. Várias situações podem acontecer que lembram muito a uma situação muito infantil. Isso mostra que o mundo infantil não foi superado. Freud traz a ideia da sexualidade infantil, como eu já falei para vocês, e sobretudo uma novidade que vem aí na teoria de Freud é que a sexualidade ela é vivida a partir de satisfação das zonas erógenas. Aí você vai lembrar das aulas de psicanálise que Freud coloca as fases, né? Então a fase oral, a fase anal, a fase fálica, o período de latência, a fase genital. Essas fases do desenvolvimento psicossexual são ligadas à ideia de que a criança vai evoluindo em sua satisfação a partir das zonas erógenas, como Freud propõe, vai evoluindo na percepção em relação ao outro, em relação ao mundo e em relação a ela mesma. Então, a relação entre ela e o mundo, ela vai evoluindo conforme as experiências vão se transformando, né? Então, diferente da sexualidade genital, na verdade, né, diferente da sexualidade genital, a sexualidade infantil vai preparar para a sexualidade genital. Aí entra uma outra descoberta de Freud também, que é muito útil para a gente perceber que a vida sexual do adulto e a vida sexual para a psicanálise não é a vida só genital, né, de sexo, mas é a vida sexual é tudo aquilo que o sujeito investe energia. Então, a vida sexual do adulto, que ele investe energia de vida, energia sexual, é uma vida baseada em como foi preparada pela vida da infância. E aí, isso é muito interessante, porque isso reafirmou mais ainda, perceber isso, propor isso, reafirmou mais ainda o quanto é importante a gente cuidar da infância e o quanto é importante a gente olhar para a criança o que ela está fazendo, o que ela está pensando, o que ela está falando e como ela está se relacionando com as coisas e as pessoas. Porque essa criança está se preparando para investir em objetos, em coisas, em ideias que virão agora, que vem no presente e que virão no futuro também. Então, se essa criança vive essa infância de determinada forma, é muito provável que a gente vá ver uma continuidade dessa forma que ela viveu a infância nas fases posteriores, tá? Então, a vida sexual infantil vai preparar para a vida sexual adulta, inclusive para a forma como cada um dos adultos vive a sua sexualidade genital, né? Que objeto de desejo você escolhe, até em relação à escolha de gênero, a escolha em relação a quem você vai se encantar, quem você vai se apaixonar, o que você vai investir, vai depender da forma como você viveu isso tudo na infância. Também a ideia de que a criança necessita de um outro para sobreviver e para ensiná-la a amar mostra a importância dos pais e da sociedade na construção do psiquismo dessa criança. Tem um texto bem legal que chama 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, é um texto de 1905 de Freud, e que ele coloca exatamente isso, que a mãe, quando ela cuida da criança, do bebê, que ainda não fala, lembra, ele é um enfant, a mãe, quando cuida da criança, ela na verdade parece, ele até fala, né, a gente olhando de fora, tá olhando isso e parecendo que é inocente, esse cuidado da mãe trocar, da mãe embalar o bebê, da mãe dar um beijo no bebê, falar com ele, parece algo inocente. Porém, o Freud falou, isso é tão poderoso que está ensinando a criança a amar, ou seja, como ela deve ser amada e como ela ama as outras pessoas.
Então, essa é a base do início do que a criança vai começar a se reconhecer para começar a reconhecer os outros. E é a origem também das doenças mentais, que a gente já vai um pouco discutir até sobre isso. O bebê, ele vai se encontrar dentro do desejo dos pais, de alguma forma, então ele vai se encontrar na história dos pais. Os pais estão falando sobre ele, falam o nome dele, falam sobre a história dele, pegam ele no colo, abraçam, mesmo que ele ainda não tenha palavra, um dia ele vai ter, ele vai conseguir falar, ou ele vai conseguir se expressar de uma forma melhor do que só olhar, né? E até o olhar traz uma comunicação importante. Então, essa transmissão é super importante para que o bebê perceba de que forma ele está sendo falado pelas pessoas. Qual é o lugar que as pessoas da família, pai, mãe, estão colocando esse bebê na história, tá? O desejo é despertado a partir da primeira experiência com esse outro. Então, como esse bebê viveu essa primeira experiência e como ele está vivendo essas experiências com a sua família, ele vai aprender a amar. Tá? Então isso é importante da gente considerar, que é uma novidade que surge em termos de infância. Olha como é importante essa relação entre cuidadores e crianças, porque são fortes o suficientes que ensinam essa criança a amar e como ela vai construir posteriormente a sua autoestima. Então, para quem não reconhecia a infância, pensa na sociedade lá, né, final do século XIX, começo do século XX, que pouco reconhecia a infância nessa complexidade, isso é assustador. Tanto é que o Freud, na época, foi taxado, né, de imoral, porque ele falou que a criança tinha sexualidade. A sexualidade no sentido de satisfação nas zonas erógenas, né, de satisfação da pulsão, de investimento de energia. Então, que sexualidade ela está construindo? E que a base das nossas doenças e da forma como a gente vai ser se dá por essa experiência que se dá sempre com o outro. Então, é do sujeito com sua base e o ambiente. Então, sujeito e ambiente interagem e vai formulando, tipo uma massinha, vai moldando como ele vai ser e como ele vai se relacionar com as pessoas, tá? No próximo vídeo, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre isso, até a gente chegar a falar um pouco sobre da onde partiu a ideia de psicoterapia com crianças. Então, até daqui a pouco no próximo vídeo. Tchau!